lembrar desse tempo, né? Culto todo dia. Eu vim da quadrangular, então eu era quadrangulando. E os quadrangulandos tinham culto todo dia, irmãos. Hoje são 2 vezes a semana, apenas terça e domingo. Amém? Gerrim, que bom te ver, rapaz. Vem cantar comigo hoje. O que eu estava falando? Eu fiquei emocionado em ver o Gerrim, gente. Agora tem que voltar aqui. Culto todo dia, né, irmãos? A gente viveu um tempo também, uma fase, que a gente usava isso como crítica, né? Isso aí é crente domingueiro, né? Crente domingueiro. E a gente falava isso como uma exortação mesmo, né? Agora, hoje, o crente domingueiro, a gente fala assim, aleluia, ele vem aos domingos. Quem está entendendo? As coisas estão mudando, né? Então, esse é o dia do nosso encontro. A gente sabe que a gente não vem para esse lugar para buscar nada, porque a cruz já buscou tudo por nós. Eu vou repetir, irmão. Eu sei que a maioria aprendeu diferente, mas a gente não vem ao culto para buscar nada, porque a cruz já buscou tudo por nós. A gente vem aqui como alguém grato a Deus, a gente vem aqui para se encontrar, a gente vem aqui para fazer amigos, a gente vem aqui para um cuidar do outro, um suprir a necessidade do outro. Aqui é lugar de encontro. Aqui a gente vem muito mais entregar do que buscar. Agora, Deus é tão bom que você vem para entregar e acaba sendo abençoado. Porque está com os irmãos, tem a palavra de Deus, tem os louvores, tem a presença de Deus. Então é isso, irmãos. Esse dia é dia do nosso encontro, todo domingo e toda terça-feira. Amém, amados? Amém, meus irmãos? Deus é bom? Deus é bom? Balança a pessoa que está do teu lado, até essa longarina também balançar, e fala para ela assim, o nosso Pai é bom. Mas fala mais forte, fala, o nosso Pai é bom. Ele é bom independente de nós. Porque se ele dependesse de nós para ser bom, ele seria mau. Sim ou não? Paulo vai dizer a Timóteo que ainda que nós somos infiéis, eu demorei a entender esse texto. Enquanto eu não compreendia a nova aliança, enquanto eu não compreendia a graça, eu não compreendia esse texto. Porque a gente aprendeu aquele modelo meritocrático que eu faço para Deus fazer. Então, se eu faço mal, Deus faz mal comigo. Se eu faço bem, Deus faz bem comigo. Se eu mereço, Ele me dá. Se eu não mereço, Ele não me dá. Mas depois da obra consumada da cruz, não é mais assim. E Paulo, no tempo pós-cruz, ele escreve assim a Timóteo, olha, ainda que somos infiéis. Olha se não é difícil entender esse texto. Principalmente um religioso. Ele fala assim, ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel. Olha que lindo, irmãos. Fala para o seu irmão assim, não depende de você. Ele decidiu ser bom, Ele decidiu ser fiel com a gente, irmãos. E é isso que nos constrange, ou deveria nos constranger. Por isso que Paulo vai dizer, já estou pregando, tá, irmãos? Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Se esse amor não te constrange, tem algo errado aí, meu irmão. Talvez a falta de revelação desse amor. O amor de Cristo nos constrange. Aí ele fala assim, julgando nós isto, 2 pontos. Um morreu por todos. Quem morreu por todos? Quem morreu por todos, irmãos? Jesus. Aí ele fala assim, logo todos morreram. E ele continua e fala assim, e ele morreu por... Podem colocar o texto aqui, tá, gente? Me ajudem aí. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para... Aí, precisa do texto, irmão. Às vezes tem uns espontâneos aqui, eu sei que não está no nosso esboço aí, os irmãos ficam meio perdidos aí, culpa minha, não é deles não, tá, gente? Até achar. 2 Coríntios 5,14, tá? O amor de Cristo, de novo o texto, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, 2 pontos. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si. Eu falei esse texto semana passada.
Mas, na verdade, irmãos, a gente precisa, às vezes, falar muita coisa sobre a mesma coisa, até a gente entender. Não é assim, professor, na sala de aula, às vezes o professor tem que falar uma segunda vez, uma terceira. Aquele professor particular que o senhor contratou é para isso. O aluno já aprendeu na sala de aula, mas ele ainda não assimilou. E o particular vem para reforçar. Então é necessário, irmãos, isso é didático, a gente falar de novo, até a gente entender. Então a gente fala aqui, às vezes, muitas coisas sobre a mesma coisa. Então esse amor, ele nos constrange. Está falando um constrangido. Paulo, ele era um constrangido por esse amor, ao ponto de largar tudo pelo amor de Deus. Tudo para servir a Deus. Então ele inclui a gente, ele usa o plural, que ele poderia dizer assim, o amor de Cristo me constrange. Mas ele inclui a gente, ele crê que a gente também é constrangido por esse amor. E ele fala, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, analisando nós isto, pensando nós nisto, meditando sobre isto. Um morreu por todos. Aí ele fala assim, logo, o que deveria ser, tá? Todos morreram. E ele não está falando de morte física aqui. Ele está falando de morrer para as nossas próprias vontades. Morrer para nós mesmos. Morrer para o nosso egocentrismo. Morrer para o pecado. Morrer para a desobediência. Morrer para o sistema desse mundo. Menos terra, mais céu. Menos nós, mais ele. Logo todos morreram. E ele fala, e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si. Olha, irmãos, isso é muito forte quando a gente assimila, entende e pratica. Eu costumo dizer que a luz, presta atenção, a luz não tem poder de criar nada. Quando a gente acende essas luzes aqui, ela não cria cadeira, não cria caixa de som, não cria arranjo, não cria púlpito, não cria nada aqui. Ela só revela o que já existe. Ela só mostra o que já tem. Então a palavra de Deus vai trazendo luz para a gente. E eu creio que cada um de nós aqui também, nós somos luz, porque o próprio Jesus falou que nós seríamos a luz do mundo. Só que vocês há de convir comigo, nem precisa ser um eletricista para saber disso, que existem luzes e luzes. Existem luz fracas e luz fortes. Existe luz com pouca intensidade e luz com muita intensidade. E qual é a proposta do Evangelho? Que a cada dia a luz seja um pouco mais intensa. E isso vai acontecendo quando você vai assimilando a obra consumada da cruz. Quando você vai assimilando esse amor, você é tão constrangido por esse amor, que agora você começa a viver o seu amor por ele. E ele fala, continuando o texto, ele fala assim, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, isto é, nós vivos, não vivam mais para si. Você já reparou como nós, mesmo crentes em Cristo, somos, muitas áreas da nossa vida ainda a gente está vivendo para a gente. A gente está vivendo um tempo onde pouco se consulta o Espírito Santo. Uma pessoa que toma atitude sem consultar o Espírito Santo, é uma pessoa, tem gente que nem sabe o que é isso mais. O que é tirar um tempo de oração para ver a direção do Espírito Santo para uma tomada de decisão. Eu sou de um tempo onde a gente tomava decisões pequenas, orientadas. E estão andando errantes por aí, tomando decisões sem sequer saber se a decisão que está tomando é da própria vontade ou da vontade de Deus. E o texto está dizendo que aqueles que vivam, não vivam mais para si. E se eu não vivo para mim, eu não sou o Senhor de mim mesmo. E se eu não sou o Senhor de mim mesmo, eu não sou o Senhor das minhas próprias decisões. E se eu não sou o Senhor das minhas decisões, eu preciso saber que tem que existir um Senhor. E esse é o nosso Senhor. E a partir daí, eu preciso orientá-lo, pedir orientação. É como um patrão empregado. É claro que nós não somos empregados de Deus, mas é como. E no nosso caso é como filhos e um pai. Um pai que sabe o que é melhor para nós. Um pai que tem caminhos certos para nós. Então, Jesus lá em João capítulo 16, ele fala que o Espírito viria. Ele, olha isso aqui, o Espírito viria e já veio, habita dentro de nós. E o texto diz para nós que o Espírito, olha isso aqui,
Ele nos guiará em toda a verdade. Então é uma promessa de Deus, que o Espírito Santo ele viria, habitaria em nós, e na segunda carta na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 3,16, diz que nós somos habitação dele, nós somos santuário dele, nós somos morada dele. E o texto diz para nós que, em João 16, voltando, que ele nos guiaria em toda a verdade. Quem aqui já usou GPS? Alguém já usou? Pessoal do Uber aí, Gerrinho? Não tem como um Uber trabalhar sem GPS. E o GPS, às vezes você não conhece um lugar, mas você liga o GPS e ele te leva. Quando a gente vai fazer uma viagem para alguma cidade, aluga um carro, às vezes a cidade foi, mas você anda em todo lugar, você vai em vários lugares por causa do tal do GPS. Lá em Portugal, como eu usei GPS, principalmente no início? Um passageiro entra no carro, GPS leva ele ao destino. Aliás, para buscar o passageiro já precisa do GPS. Então, o GPS é um aplicativo hoje altamente necessário para nos guiar a lugares e destinos que nós queremos estar. É assim o Espírito Santo. Ele é o nosso GPS espiritual. Ele que quer nos guiar. E quantas vezes o Espírito Santo, ele fala, só que a gente não ouve. Eu creio que com cada um de nós aqui, por muitas vezes, o Espírito Santo está falando assim, aquela vozinha, não sei se você já ouviu no GPS, recalculando a rota. Se a gente pudesse ouvir, irmãos, quantas vezes o Espírito Santo, ele fala com a gente, recalculando a rota. E da mesma paciência que aquela mulher do GPS fala, eu creio que o Espírito Santo fala. Aquela mulher não fica nervosa com a gente, você já reparou isso? Fica, Gerrinho? Fica não, né? Você erra, ela recalculando a rota. Aí você erra de novo, ela na mesma calmaria, recalculando a rota. Aí você erra de novo, ela fala, recalculando a rota. E o Espírito Santo, na mesma calmaria, ele quer recalcular a nossa rota. Para quê? Para nos levar ao destino certo. E assim como a gente confia no GPS, eu acho que seria muito sábio da nossa parte também entender que a gente deveria confiar no Espírito Santo. Mas a gente está vivendo um tempo que decisões se tomam assim, ó. E a gente toma decisão toda hora, irmãos. Você já parou para pensar quantas decisões você tomou hoje? Se eu falar que você tomou 200 decisões hoje, você vai falar que não, eu provo que você tomou. Olha para mim, uma decisão. A mão aqui, outra decisão. Essa roupa que você decidiu usar, essa mão aqui, foi uma decisão. Essa camisa azul aí que me lembra o Cruzeiro, é uma decisão. Mas assim você colocou a mão está reservando a cadeira da esposa aí, é uma decisão. A Érica está aqui com a gente hoje, é uma decisão. Escovou o dente hoje? É uma decisão. Quem não escovou, é uma decisão. A roupa que você está usando é uma decisão. O tênis que você decidiu usar foi uma decisão. Ah, você pegou a Bíblia, sim, por lá de lá, né? É uma decisão. Já é outra decisão. Rio é outra decisão. A gente toma decisão toda hora, irmãos. É claro que pequenas decisões já é o nosso cotidiano. Mas quantas decisões maiores são tomadas e a gente nem sequer, irmãos, para pensar, peraí, há dentro de mim um GPS. Há dentro de mim um Waze, alguém que sabe a rota. Alguém que sabe o caminho. E o melhor, que é o meu Pai, e que me ama, e que foi enviado a essa terra na pessoa do Espírito Santo, habita em mim e disse a palavra de Deus que vai me guiar em toda a verdade. Toda a verdade. Enquanto nós não entendermos que as nossas decisões sem a consulta do Espírito Santo nos levam a lugares ruins, a gente jamais vamos querer viver uma vida conduzida pelo Espírito. Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 8,
que aquele que é guiado pelo Espírito, este é filho de Deus. A gente precisa voltar para o Espírito Santo, sabe por quê? Porque esse tempo, irmãos, é o tempo do Espírito. Nós tivemos, olha, presta atenção nisso aqui. Nós tivemos o tempo do Pai, que foi de Adão até Jesus. Quem manifestava aqui na terra era o Pai, era o Deus Pai. Tanto é que quando você olha no Velho Testamento, você vê muito escrito assim, o Espírito de Deus. A gente nem vê muito o termo Espírito Santo. A gente vê o Espírito de Deus, isto é, o próprio Deus Pai é quem manifestava naquele tempo. Você vê quase nenhuma manifestação do próprio Jesus. Ainda que ele existia, vivia, estava lá. O Espírito também estava lá, na criação os três estavam juntos. Mas comece a observar a velha aliança, o Velho Testamento. Era sempre o Deus Pai manifestando, porque era o tempo do Deus Pai. Terminado o tempo do Deus Pai, veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, veio o tempo do Filho. Aí o Espírito Santo gerou na barriga de Maria Jesus, Jesus nasceu e começou-se então o tempo do Filho. O tempo do Filho durou aproximadamente 33 anos, foi um tempo muito curto, mas o mais dolorido. Encerrou o tempo do Filho, quando estava para encerrar, ele disse essas palavras de João 16, pessoal, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito. Isto é, ele está dizendo assim, eu vou enviar o terceiro, perdão. Ele disse, eu vou enviar agora o tempo do Espírito, e esse tempo do Espírito é onde vocês terão um Pai Espírito, um Pai que quer o melhor para vocês, um Pai que tem direção para vocês, um Pai que quer guiar vocês em toda a verdade. E assim foi, quando Jesus sobe, em Atos 2, acontece o Pentecostes, o Espírito Santo vem e passa a habitar em nós. Na velha aliança, Deus andava com o homem, mas na nova aliança, Deus anda no homem. Antes era do lado de fora, agora é do lado de dentro. E começa a pensar, por qual motivo o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, decide habitar dentro de nós? Para que será? Para uma relação íntima com a gente. Eu costumo dizer que Deus, ele habita em nós para abraçar com os nossos braços, para amar com o nosso coração, para falar com a nossa boca. Não é assim? A gente não crê quando o pastor está pregando, é Deus falando. A gente não crê assim? Ah, Deus me deu uma palavra e usou alguém. Então a gente crê que a boca está sendo usada pelo Espírito Santo. Por que a gente não crê nos outros órgãos do corpo? Todos são usados pelo Espírito Santo. Quando você abraça, é Deus abraçando. Quando você perdoa, é Deus perdoando. Quando você ama, é Deus amando. Quando você anda, é Deus andando. Quando você toca em alguém, é Deus tocando. Imporou as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É Deus impondo as mãos, é Deus. Então o Espírito Santo, ele quer viver em nós e através de nós. Agora, para isso, eu preciso ser sensível, eu preciso tomar algumas decisões. Não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para Ele, eu quero responder à cruz. A gente aprendeu algumas coisas que a gente precisa rever, irmãos. Está cheio de crente aí buscando resposta de Deus. Que resposta, irmão? Ah, eu vou orar para Deus responder, eu vou clamar para Deus me dar, eu vou buscar para Deus me abençoar, eu vou pagar o preço que Deus me responde. A gente está crendo muito mais num Deus que a gente faz para Ele fazer. E assim era na velha aliança. Mas na nova, o nosso Cristo foi à cruz, já fez tudo. Então hoje não é a gente fazer para depois Deus fazer. Não é nada que você faz para Deus fazer, para chamar a atenção de Deus, para ser o queridinho de Deus. Tem gente que até chora na oração, faz careta, passa fome, jejum de uma semana. Não que você não deva jejuar, não que você não deva orar, não que você não deva chorar, não que você não deva subir ao monte. A questão não é o que você faz, a questão é se você está crendo correto. E o que é crer correto? É entender que tudo isso que você faz, você não faz para Deus depois fazer. Você faz porque Ele já fez. Então não é buscar em Deus uma resposta, é buscar em você uma resposta. E nós é que temos que ser uma resposta para tudo aquilo que Deus já fez. Enquanto você pensa que
Deus está esperando você fazer alguma coisa para Ele te responder. Deus está esperando o contrário, Ele está esperando você crer que Ele já fez, e você é a resposta. Você é a resposta para a sua casa, você é a resposta para a sua família, você é a resposta para os colegas lá do seu trabalho, você é a resposta lá na escola, você é a resposta aqui na igreja, você é a resposta que Deus espera, irmãos. A gente está sempre esperando Deus ser a resposta, não, Ele que está esperando a nossa resposta, porque Ele já fez, está consumado, está pago. E o diabo nos distraiu exatamente aí, em pensar que é alguma coisa que a gente faz. Aliás, a maioria das igrejas ensina sim, nós também já ensinamos. Num Deus que vem depois. Não, querido, Ele não é Deus de depois, Ele é Deus de antes. Quando Ele permite a fome na nossa casa, na nossa vida, e quando eu digo a fome, não necessariamente comida. A fome eu estou tratando aqui de um problema, de uma necessidade. Quando Ele permite a fome, Ele já preparou o pão. Ele é Deus de antes, irmãos. Quando você nasceu, a cruz já tinha acontecido. Quando você nasceu, você já era abençoado, porque a cruz veio antes. Então pense comigo. Muitas pessoas vão à igreja. Muitas pessoas vão à igreja para buscar a vitória. Quem já ouviu isso? Ah, eu vou fazer uma campanha para buscar a minha vitória. Eu vou fazer uma campanha, tem que ser naquela igreja, porque eu fiquei sabendo que aquela igreja é a igreja onde o pastor é ungido. E é ali que eu vou buscar a minha vitória. Ah, é? E o que está valendo Romanos 8,37 na nossa vida? Quando Paulo, depois da cruz, ele fala assim: mas em todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se eu já sou mais do que vencedor, onde é que eu vou encontrar vitória nos homens? Está vendo? Quer ver outro? Ah, eu vou buscar minha bênção. Eu tenho que buscar minha bênção. Tem gente que rouba a minha bênção. Então eu vou para o monte, eu vou para a madrugada, eu vou para o jejum, eu vou buscar a minha bênção. Querido, vá ao monte. É muito bom estar no monte, eu vou ao monte. Ore sim, jejue sim. Mas não faça isso como louco, pensando que é isso que vai fazer você ser abençoado. Não, a gente faz isso tudo porque já somos abençoados. Ou não cremos na Bíblia? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha o texto que a gente conhece muito, que nos abençoou. Pretérito perfeito, passado, nos abençoou, não vai nos abençoar. Fala para o seu irmão assim: Deus não vai te abençoar. Por que Ele não vai abençoar? Porque Deus não vai fazer o que Ele já fez, irmão. Nos abençoou. Vamos mais? Vamos mais? Olha uma outra palavrinha extremamente importante, faz uma diferença enorme aqui. Nos abençoou com o quê? Com o quê, irmãos? Com o quê, irmãos? Se vocês, imagine que eu tenho aqui na minha mão, no meu bolso, 10 moedas, de €1 cada uma. Aí dá um valor significativo. Aí você vem e pede essas moedas, eu enfio a mão no bolso, eu viro o bolso e te dou as 10 moedas. Eu te dei todas. E eu mostro, eu provo para você, ó, está aqui, ó. Eu te dei todas as moedas. Não faz sentido você ficar pedindo mais, porque eu já provei para você, virei o bolso, que eu te dei todas. Você está perdendo tempo e demais que eu não tenho mais. Eu já te dei todas. O texto está dizendo que nós já fomos abençoados com todas. Não perca tempo pedindo mais. Só se aproprie de todas. Todas as áreas da sua vida. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Todas as áreas da sua vida. E se você usar um pouquinho a sua inteligência, não precisa ser tão espiritual, você vai entender que não tem nada a ver com você. Por quê? Porque esse texto foi escrito, você nem era nascido ainda. Então não tem nada a ver contigo. Não é por meritocracia, não é porque você é bom ou ruim. Você creu em Jesus e passou agora a ser filho de um pai que já te deu tudo.
Então agora você é herdeiro. Filhos herdeiros podem ser até desobedientes, que a herança é dele. É claro que sofre outras consequências, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. Porque o pecado por si só tem suas consequências. Mas eu tenho que separar um assunto do outro. Quem está entendendo? O pecado é terrível. E a gente não deve pecar. A gente deve dominar todos os dias o pecado. Mas não é porque às vezes a pessoa falha que eu falo. Aliás, se o pecado imputasse o diminuir as nossas bênçãos, nós todos, eu me incluo, éramos 100% amaldiçoados, porque a gente peca todos os dias, infelizmente, até quando a gente pensa. Mas o texto não está imputando sobre o pecado. O texto diz que nós já somos abençoados, passado, pretérito perfeito, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, que um herdeiro, mesmo sendo senhor de tudo, se ele for menino, ele não passa de um escravo. E ele está falando sobre filhos desavisados, filhos que não têm a maturidade em entender que são filhos, e está cheio na igreja. Escravo pede, filho já é tudo dele. Escravo trabalha para depois ter, filho nasce tendo. Então nós somos filhos. Então, querido, às vezes você está pensando que Deus ainda vai te responder. Aí alguma coisa que eu peço, que eu clamo, que eu busco, você pode até apresentar situações a Deus, mas crendo que já é seu. Então não é Deus que está pronto para responder alguma coisa que você faz. É o inverso disso. Ele está esperando uma resposta nossa. Então, querido, a mensagem hoje é: troque as mãos pelos pés. Porque, olha, eu vou explicar isso aqui. Tem um ditado aí, né? Está trocando os pés pelas mãos. Quem já ouviu? Está metendo os pés pelas mãos. Quem já ouviu? Esse termo, presta atenção nisso aqui. Esse termo, trocar os pés pelas mãos, está dizendo que a gente tomou uma decisão errada. Quando toma-se uma decisão errada, pode usar esse termo que ele é comum. Está metendo os pés pelas mãos. Decisão errada. Ou está trocando os pés pelas mãos. Agora, você sabe qual é a decisão certa de cada cristão? Quem quer saber? Troque as mãos pelos pés. O que é trocar as mãos pelos pés? A maioria dos crentes está numa igreja preocupado com as mãos. As mãos dele. A mão de Deus vai me abençoar. A mão de Deus vai fazer isso para mim. A mão de Deus vai fazer aquilo. É a mão de Deus. Eu preciso da mão de Deus, da proteção de Deus, do socorro. Sempre pensando numa mão de ofícios que vai fazer em prol de nós. Mas não é mais a mão dele para fazer algo por nós. A mão dele já foi cravada na cruz, já fez tudo, irmão. A gente precisa trocar as mãos pelos pés. Quando eu tenho a revelação, olhe para mim, por favor. Quando eu tenho a revelação que está tudo consumado, está tudo pago, eu já sou mais que vencedor, eu já sou amado, eu já sou abençoado com todas as bênçãos. A mão dele já está sobre mim, já me abençoou. Colossenses 3,3 fala que eu e você estamos dentro de Cristo. Já era o suficiente. Mas o texto continua dizendo que Cristo ainda está dentro do Pai. Não há nada mais que Deus faça para melhorar a nossa vida. Não é o quanto Ele ainda vai fazer, mas é o quanto ainda você vai crer. Então não tem nada a ver com Ele, tem com a gente. Tem a ver com a nossa fé, com as nossas crenças. E o que é trocar as mãos pelos pés? Quando você tem o entendimento que a mão de Jesus já te deu tudo, só te resta estar nos pés dele. Só te resta andar nos pés dele.
E para chegar para o pé de alguém, você tem que se humilhar. Você tem que se entregar, você tem que se lançar. Não é o que ele vai fazer, meu. Acorda. Foi a mensagem de semana passada, desperta, ó tu que dormes. Não é o que ele vai fazer, ele já fez, você é filho amado dele. É o que você vai fazer com isso. É a resposta que você vai dar. Por tão grande amor que nos amou primeiro. Esse amor precisa nos constranger. A gente está vivendo um tempo difícil. Difícil. Jesus já predisse isso. Que o amor de muitos esfriará. Mas glória a Deus que não está escrito o amor de todos. E que nós não sejamos parte desses muitos. A gente está precisando dos pés dele. Porque é no pé que você tem a revelação da mão. Sabe por que tem muita gente que não tem a revelação da mão e vive uma vida como um mendigo espiritual? Porque não vai no pé. Porque quanto mais no pé você estiver, mais a revelação você tem da mão dele. É o que eu falei agora há pouco sobre a luz que te mostra que já existe. E quanto mais você está no pé, mais revelação você tem da mão. Mais você vai saber que a mão dele já te deu tudo. Que não tem mais nada para você buscar. Que a sua oração deveria ser diferente. Quando às vezes você ora lá pensando em você e Deus está te levando para um momento de intercessão a favor do outro. A gente preocupa muito com a gente. Uma mensagem dessa aqui, por exemplo, era para estar alcançando um visitante que veio aqui e ainda não serve o Deus que a gente serve. Mas a gente fica todo culto, só falando com o crente. Porque a gente não cresce. Era para em todos os nossos cultos as mensagens serem evangelísticas. E o povo trazendo gente para ouvir, para que outros sejam ganhos. Mas a gente fica culto pós-culto. Só falando para crente. Quando na verdade a gente já era para ter o absoluto desse Deus em revelação. E saber que nós já temos tudo que precisa de um Deus que já sabia do que a gente precisava. Aí a gente vê aquele texto lá de uma das cartas apocalípticas, que Jesus ele usa João, e ele fala isso aqui, olha, eu tenho contra vocês, primeiro ele elogia aquela igreja, e depois ele fala assim, mas eu tenho algo contra vocês. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, eu tenho contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. E por esse texto, irmãos, até hino foi composto. Não sei se vocês lembram do hino bem antigo, que fala assim, quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu não vou mais aqui não, senão o pessoal vai me chamar para o louvor, eu já estou fazendo a minha parte aqui pregando. Mas olha só, esse texto, ele é mal interpretado, porque a maioria de nós crentes penso que o primeiro amor, aprendemos que o primeiro amor é o amor do início da nossa conversão. Primeiro ano de crente. Primeiros meses numa igreja, batismo. Então, é pregado, é ensinado que voltar ao primeiro amor é você voltar ao início da sua fé. Talvez realmente lá será mais fervoroso e você deveria realmente lembrar para ser um cristão melhor. Mas o primeiro amor ainda não é esse. Esse é o segundo. O primeiro amor é que Ele nos amou primeiro. O texto está chamando a gente voltar para o pé dEle. Voltar para o primeiro amor. Ele é o primeiro amor. Não começa em nós, começa nele. João vai dizer na primeira carta, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, voltar ao primeiro amor é voltar ao amor dele, para que em algum momento da sua vida esse amor te constranja. E que a gente dê uma resposta para ele. Cada um no seu chamado, cada um na sua vocação, cada um na sua região,
É um quem, um onde e um o quê. Um quem nós já temos resolvido. Todos nós somos quem? Nós somos filhos de Deus. É uma identidade. Quem aqui é filho, diga aleluia. Então, quem somos? Somos filhos, está resolvido. Um onde? Cada um tem um onde. Cada um tem um onde. Às vezes você vai ser alguém que vai dar uma resposta para a cruz, lá no seu trabalho, talvez dentro da sua própria casa, na sua vizinhança, na escola, no trânsito. Cada um aqui tem um onde. Quando termina o culto aqui, daqui a pouquinho, na verdade o culto não termina, a nossa vida já é um culto. Mas quando a gente termina essa reunião, cada um vai para um onde. Hoje a gente vai todos para o mesmo lugar. A sua casa é o seu onde. Amanhã, quando cada um aqui acordar, no seu horário que vocês acordam, eu lá pelas 5 da manhã, aí eu durmo de novo. Aí cada um acorda e vai para um outro onde. É assim ou não é? Às vezes no horário do almoço tem um outro onde. E quem estuda, termina o horário de trabalho, já vai para um outro onde. Então cada um foi chamado a dar uma resposta para Deus no seu onde. Quem está entendendo, irmãos? Cada um de nós aqui temos uma missão. Somos um quem, só que presta atenção nisso aqui. Enquanto o seu quem não for resolvido, você não está nem aí para o onde. Quer que eu explique? Enquanto você pensar que você é o centro da bênção que você precisa, você não tem nem tempo para pensar em fazer para alguém no seu onde. Você está sempre buscando para você. Você vai orar, meu Deus, me faz isso, me abençoa, me cura. Você não tem espaço nem tempo para você pensar nos outros. Porque o diabo te enganou que é no seu buscar a Deus que você é abençoado. Você não entendeu, às vezes, ainda que você é um quem, filho de Deus, que já tem tudo que o Pai tem. Para agora entender qual é a resposta que você vai dar a Ele, no seu onde e o seu como. E nesse onde, ouvindo o Espírito Santo, Ele vai te dar o como. Como é que Ele vai te usar? O que você vai falar? Qual é a sua missão? Qual é a sua responsabilidade? Porque a responsabilidade vem da palavra resposta, que é o que nós precisamos dar para Ele. Eu disse aqui semana passada, eu já vou encerrar, que um dia, o nosso Cristo, cada um aqui com as suas demandas, vivia lá no mundão perdido, a maioria, eu creio aqui. E aí sim, a gente não era filho de Deus ainda, a gente era criatura, a gente estava lá nos nossos pecados, nos nossos problemas, casamento, família, droga na família, financeiro, doença, cada um com as suas jabiraca. Aí a gente veio para Cristo. É como se você entrasse num restaurante, sentasse numa mesa, e o garçom era ele. Aí ele veio com a bandeja, te perguntou, o que queres que eu te faça? E quantas pessoas não estão aqui, hoje são cristãos, filhos de Deus, porque o que ele perguntou, você respondeu e ele fez. Aí sim, teve campanha, você não sabia os seus primeiros passos, você pagou o preço, você jejuou, buscou, e às vezes você fica vivendo nessa fé. Porque você não compreende que assim Ele te pescou, mas que agora não é mais assim. As nossas experiências com Deus não são base das nossas doutrinas. Cada um pode ter a sua. E foi uma maneira que Deus encontrou de nos fisgar. São peixes diferentes, com isca diferente, anzol diferente. Está aqui um pescador profissional que pode falar sobre isso. Quem falou aí? Então, para cada peixe tem uma isca. Tem a universal que é minhoca, né? Mas tem peixe que não come minhoca. Então, peixe de água salgada, por exemplo, já não gosta da minhoca. Aí tem a espessura da linha, tem o peso do chumbo, o tamanho do anzol. E assim tem várias formas de pescar um peixe. E para cada tipo de peixe, uma forma. E assim Deus fez para nos pescar. Usou iscas diferentes, anzóis diferentes. Não é à toa que a Bíblia relata que almas são peixes. E nos pescou. Essa experiência que você teve lá atrás, e veio até tendo outras com Deus, experiências,
não são base doutrinárias. Porque senão você vai ficar a vida inteira pensando que é essa barganha de pedir, Deus te dá, pedir, Deus te dá. Querer ser filho agora. Tudo que o pai tem já é seu. Você se tornou filho. Nós somos reconciliados por causa da obra da cruz. Foi nada que você fez, foi o que Cristo fez. Ele reconciliou você com o pai. E agora nós como filhos é uma outra pegada. Não é mais assim. Não é o quanto você paga de preço. Aliás, as suas necessidades, Ele sabe antes delas acontecerem. Mas houve esse tempo sim, que Jesus veio com a bandeja e perguntou para cada um de nós, ainda que a gente não conseguia ouvir a voz no meio de tanto pecado. Mas Ele perguntou, o que você quer que eu te faça? Aí você veio com a sua demanda, a sua resposta foi oração, choro, campanha, madrugada, jejum, e Ele fez. Mas Ele espera que esses filhos, meninos que foram ganhos, cresçam e se tornem filhos maduros, e agora pega a bandeja, põe ele na mesa, e vai até ele e fala assim, Jesus, agora sou eu, o que queres que eu te faça? Agora é a minha vez de fazer. É isso que Ele espera de nós, irmão. A gente vai ficar até quando pensando que é Deus fazer? Balança o teu irmão, essa longarina tem que balançar agora. Você fala assim, Ele já fez. Ah, mas está muito fraco. Balança mais essa longarina. Ele já fez, irmão. A gente vai falar muita coisa sobre a mesma coisa, até você entender, porque pensa comigo, irmãos, para a gente concluir aqui. Quando a gente entende piamente que Ele já fez, vai ou não vai sobrar mais tempo para a gente fazer na vida dos outros? Vai, irmão, porque a gente fica, às vezes, a maioria do nosso tempo cristão, ou o nosso crentismo, pensando que é tudo em torno de nós. Não, querido, a gente precisa resolver isso. Resolver não no sentido de Deus fazer, Ele já fez. É resolver no nosso coração para crer que Ele já fez. Enquanto você está às vezes orando para Deus fazer, Ele está lá louco para te convencer que Ele já fez. O tempo que você demora para orar para Ele fazer, Ele está também demorando para falar para você que Ele já fez. Ele está usando esse tempo aqui agora também. Resolver isso, depois que isso está bem resolvido, vai sobrar tempo. Até na oração, quando você começar a orar, você vai orar lá 2 minutos e fala assim, eu me aproprio de tudo que o Senhor fez na cruz por mim. Eu me aproprio da minha cura, eu me aproprio das bênçãos da minha casa, eu me aproprio da minha libertação, e vai se apropriar. Aí pronto, talvez vai durar aí, de acordo com os problemas, aí 3, 5 minutos. Aí você vai orar meia hora, sobra 25, para você lembrar do vizinho que está do lado direito, vizinho do lado esquerdo, de frente, família, tio, primo. Aí você está agora dedicando, fazendo o que o Senhor quer que você faça. Que é amar a gente, amar a vida, interceder. Fala assim, está resolvido. Fala assim, sobre eu. Sobre eu ou sobre mim, professor? Sobre mim? Sobre mim, fala sobre mim. Está resolvido. Está resolvido. Mas agora pense, e sobre aqueles que estão à sua volta? A sua família está tudo resolvido? A sua vizinhança está tudo resolvido? Seus amigos estão resolvidos? Então, é por eles agora. O negócio é por eles. Vai vir para o culto semana que vem? Não vem sozinho não. Vai vir para o culto terça-feira? Vem para trazer alguém que para ele ainda não está resolvido. Porque é triste você morar tão perto, ou ter até uma parentela, um familiar seu, que o destino dele não está resolvido. Que não vai morar contigo hoje, pelo menos no mesmo céu. Não é mais a mão. A mão já resolveu tudo. É o pé. E é no pé que a gente vai saber disso tudo que está no coração dele, para a gente executar. É no pé que a gente vai ouvir o que ele quer da gente como resposta. É no pé que Ele vai revelar cada dia mais para nós que nós somos filhos e que de fato está tudo resolvido. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Então fique de pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Sabe, irmãos,
O nosso Pai nos ama, amém? Ele ama cada um de nós aqui. Mesmo em meio às nossas falhas, os nossos erros, Ele sabe que isso não é bom, e é exatamente no pé também que você vai ter a revelação de que de fato você tem domínio e governo sobre o pecado. Está tudo no pé, não está mais nas mãos. Os pés revelam as mãos. Os pés revelam as mãos. Eu vou repetir, irmãos. Os pés revelam as mãos. Quanto mais você está no pé, mais você tem a revelação do que a mão dele já fez por você. E é isso, irmãos. Os pés revelam para nós que não é a resposta dele, é a resposta nossa. Os pés revelam para nós que ele como Salvador nós já temos. Agora a gente precisa dele como Senhor. Os pés revelam para nós que esse amor nos constrange. E que você seja útil no reino de Deus. Que você seja alguém que no seu onde e no como de Deus você dê fruto. Você dê fruto. Você seja uma bênção lá no seu trabalho, uma bênção para o seu patrão, uma bênção lá na sua casa, na sua família, uma bênção lá na escola, uma bênção no trânsito, uma bênção abastecendo o seu carro, uma bênção ali no caixa do mercado, onde você estiver com gente, que você seja uma bênção na vida dessas pessoas. É o desejo do nosso coração. Porque sobre você já está tudo resolvido. Não é mais sobre as mãos, é sobre os pés. Pai, nós te louvamos por esse culto, te louvamos pela tua palavra, pelos louvores, te louvamos pelos teus conselhos, pelo teu despertamento nessa noite. Te louvamos pelos teus filhos que o Senhor trouxe a este lugar. Ô Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor seja mesmo o nosso GPS, que o Senhor seja o nosso Waze, que o Senhor nos guie mesmo em toda a verdade. Que o Senhor fale ao nosso coração, Espírito Santo. Tudo aquilo que a cruz já fez, que o Senhor nos revele a cada dia mais, através dos seus pés, as suas mãos. Nos revele o que somos e o que temos, não porque fazemos, mas porque o nosso Cristo já fez. E que sejamos mesmo um canal, que só venha trazer experiências aqui, com os teus filhos, ainda nessa semana. Ser útil para alguém. Ser alguém que vai ser usado para dar uma palavra para alguém, para ganhar a vida de alguém, para mudar o destino eterno de alguém. Que haja